Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rumo Certo. No programa de hoje vamos falar sobre gestão de carreira e empregabilidade. Como as empresas podem aprimorar suas equipes, considerando aí o desenvolvimento pessoal e profissional também. Conosco aqui para essa conversa, Fernanda Santarini, fala com a gente lá do Rio Grande do Sul. Ela é consultora de carreira e recrutadora. Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Me sinto muito honrada por esse convite, de poder compartilhar aqui um pouquinho do meu conhecimento, poder ajudar aí profissionais, empresas. Isso, que bom. Esse é o nosso propósito mesmo. Vamos compartilhar conhecimento, levar cada vez mais informações a colaboradores, a empresários também, né? Principalmente, eu diria. Fernanda, e antes de começar a gente no assunto propriamente, queria conhecer um pouquinho da sua trajetória e do trabalho que desenvolve hoje como consultora. Certo. Então, eu sou consultora de carreira, né? Eu trabalho ajudando profissionais que querem trocar de emprego, que estão buscando aí uma recolocação profissional. Então, eu atuo numa mentoria bem focada em estruturação de currículo, estruturação de LinkedIn, trabalhar essa empregabilidade, né? Que é um termo bastante utilizado hoje, que é justamente o profissional estar ativo no mercado de trabalho, estar preparado para as oportunidades. E também atuo como recrutador, então faço recrutamento e seleção, toda a parte de entrevista, né, para empresas. Atendo também empresas fazendo projetos de outplacement. Muitas empresas buscam profissionais que atuam nesse auxílio quando acontece um processo de desligamento. Então a gente fala muito sobre, dentro desses processos de outplacement, né, sobre como a pessoa ela vai se recolocar no mercado de trabalho, atualização de currículo. Então, a gente faz todo esse processo de desenvolvimento para que o profissional acelere aí esse processo de recolocação. Agora, tem muito aí da sua vivência profissional também. Eu li que você é engenheira também. Me conta dessa transição, como é que foi? O que acontece? Eu sou engenheira química de formação. E eu trabalhava numa multinacional e em determinado momento da minha carreira eu me vi estudando a área de humanas. E aí começaram alguns questionamentos assim nesse sentido, se eu realmente queria ir para continuar na área da engenharia ou não. E eu fui olhar o mercado, eu fui estudar, eu passei por um processo de coaching e eu tive uma grande surpresa nesse processo de coaching. Eu fiz eu tive um autoconhecimento muito grande e me descobri em alguns talentos bem voltado para a área de humanas, né? Bem diferente de engenharia. E eu tomei a decisão de fazer uma formação em coaching para testar. Eu queria entender se aquele meu desejo ele era algo que realmente tinha algum fundamento. Então, eu fiz uma formação em coaching, eu me apaixonei pela área de humanas, e aí eu comecei os meus atendimentos paralelo ao meu trabalho, né? Eu trabalhava CLT. Dentro da empresa também, eu participei de um projeto de desenvolvimento de carreira dentro da empresa. Então, eu fui co-criadora de um projeto onde eu ajudava profissionais a entenderem caminhos dentro da própria empresa, e aquilo ali me despertou, aquilo ali fez brilhar o meu olho, e foi quando eu tomei a decisão, então, de fazer realmente a transição e sair da CLT para empreender. E aí eu abri a minha empresa de consultoria de carreira, trabalho também como coach, né? Faço processos de coaching e acabei também, agora recentemente, fazendo uma formação de recrutamento e seleção, porque toda consultora precisa ter esse conhecimento dos dois lados, né? Tanto do candidato quanto da empresa. Então, resumidamente, meu processo aí de transição foi esse. Mas que espetáculo isso! Eu fico impressionado ouvindo histórias assim, né? Como elas acabam servindo de referência e também como você tirou o bom proveito disso e o propósito do seu negócio, que é levar esse conhecimento também, talvez resolver essa dor de outros profissionais também, né? E, aliás, você está em Estância Velha, no Rio Grande do Sul, né? Que é pertinho de Porto Alegre. E aí você atende empresas no país inteiro. Como é que é a demanda de segmento que chega para você? E eu diria também qual é a principal dor que você tem encontrado, tanto em profissionais, em potenciais profissionais e também nas empresas, para a gente chegar a uma solução
de direcionamento de carreira, de trabalho mais eficiente? Qual é a grande dor que você percebe hoje nos contatos que você tem? Quando a gente faz ali o ensino médio, o que a gente é estimulado a fazer? Fazer o vestibular. Só que a gente não aprende na escola, a gente não tem nenhuma matéria de autoconhecimento, a gente não tem nenhuma matéria onde a gente aprende a definir o que a gente quer profissionalmente. A gente aprende a passar no vestibular. E na faculdade também, a gente não tem nenhuma cadeira, nenhuma matéria onde a gente aprende a trabalhar a nossa empregabilidade, ou que a gente aprende a fazer um currículo, ou que a gente aprende a se posicionar no LinkedIn, que a gente aprende a fazer uma entrevista, a gente não tem isso. Então eu vejo que uma grande dor das pessoas é justamente isso, não saber, não ter essa orientação em relação à sua empregabilidade. Então, eu sou recrutadora, eu recebo currículos e a minha vontade, sempre que eu posso, eu dou algumas dicas ali, mas eu vejo que as pessoas, e eu me coloco nesse meio também, né, porque eu não tive esse conhecimento quando eu fui trabalhar na CLT, então eu vejo que existe uma grande dúvida de como se posicionar, de como estar bem preparado para uma entrevista, como realmente estruturar um currículo que vá te vender, que vá trazer a tua trajetória profissional. Eu vejo que o próprio LinkedIn, algumas pessoas não sabem o real objetivo da plataforma. Eu sou suspeita para falar, né? Mas o LinkedIn é uma plataforma extremamente... tem muitas oportunidades dentro da plataforma, tanto para quem busca emprego, quanto para quem quer vender serviço. E eu vejo que isso, hoje... As pessoas, assim, às vezes têm uma certa dificuldade de como fazer, dúvidas de como fazer. Pois é. E as empresas atentam muito para isso, né? Como é que a gente está nesse sentido de procura por talentos através dessas plataformas, essa do LinkedIn, por exemplo, e o quanto é importante que se tenha esse conhecimento ou que se saiba colocar no mercado. Eu digo importante lá depois para desenvolver o seu trabalho dentro da empresa, o quanto é importante a empresa buscar profissionais que tenham essa visão, eu digo para a produtividade, para os resultados depois também. Me fale como é que é essa relação também das empresas com a busca na tecnologia que a gente tem hoje, nas ferramentas. E você falou já que muita gente não se dá conta do quanto é importante aquela ferramenta lá para divulgar o seu trabalho e de forma certa, né? Mas para efeitos de resultado depois também. O que as empresas querem? As empresas querem bons profissionais. E o que os profissionais querem? Boas empresas para se trabalhar. Cada pessoa vai ter uma definição de realização profissional diferente. Algumas pessoas vão querer trabalhar home office, algumas pessoas vão ter a necessidade de trabalhar com pessoas, então de forma presencial. Outras pessoas vão querer um salário que atenda ali a sua expectativa. Outras pessoas vão priorizar por um ambiente de trabalho agradável, né? Então, é justamente fazer esse encaixe. E quando a gente fala de recrutamento, por exemplo, dentro de uma empresa, o que o recrutador, o que o gestor da vaga ali está buscando? Um profissional que queira crescer dentro da empresa, que queira realmente se desenvolver dentro da empresa. Então, o caminho é uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que a empresa quer contratar ali o profissional que vai crescer, o profissional ele quer uma empresa onde ele vai ter espaço para isso. Só que no diálogo, na entrevista, isso precisa acontecer, isso precisa ser demonstrado. Então, a empresa ela precisa ter segurança na hora da contratação, de que o profissional ele vai querer se desenvolver, ele vai querer realmente construir ali um plano de carreira, assim como o profissional precisa ter segurança de que ali é um lugar, um ambiente agradável para ele poder crescer, para ele poder se desenvolver. A gente está vivendo um momento de muita mudança mesmo, né? Muita transformação aí, muito por conta da tecnologia, né? Muito também por mudança de costume, pandemia também fez uma reviravolta e tanto aí nos interesses, talvez nos valores. Agora, é um trabalho que começa mesmo no recrutamento, nas empresas. Os RHs de hoje não são mais os RHs, ou não deveriam ser, de antigamente, onde se anota os dados do colaborador e só, talvez. Como é que essa mudança começa onde? É na liderança, é no gestor, é mesmo no recrutamento? Como é que acontece? O que eu defendo? Que o recrutador e o gestor, eles precisam
fazer alinhamentos. Então, precisa ter um alinhamento antes do recrutador ir fazer essa busca do candidato no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma. Às vezes, a empresa está com um cargo sênior, mas o salário é mais baixo, então também faz parte do recrutador, da obrigação do recrutador alinhar isso com o gestor, para que a vaga realmente fique redondinha e que seja atrativa para os profissionais, para os candidatos. E o LinkedIn, ele facilita essa comunicação, ele facilita esse match entre profissionais e empresas, porque os recrutadores hoje, o que a gente fazia antigamente? A gente imprimia o currículo e ia nas empresas, ou enviava por e-mail. Olha, eu busco uma oportunidade assim, 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 né? Só que hoje os recrutadores, eles recebem um número gigantesco de currículos. Então, tem que saber se destacar ali na hora que tu for enviar o teu e-mail, na hora que tu for enviar a tua carta de apresentação. Hoje, o processo de recrutamento ele é muito diferente do que era antigamente. Então, o recrutador hoje ele busca no LinkedIn, ele busca em plataformas de vagas, né? Ele faz uma busca ativa dentro do LinkedIn, e se o profissional ele não consegue ter uma marca pessoal forte, ele não consegue trazer isso lá para o perfil dele, ele não é encontrado. Então, isso acontece muito. Agora, a tecnologia tem ajudado muito nesse processo também, né? Tem essa questão, cada vez mais, a gente tem falado aqui também sobre a humanização nas relações, isso também com o consumidor, mas dentro das corporações, né? Começa ali, mas muitas ferramentas ajudam em processos, a tecnologia tem um papel importante também dentro desse processo de recrutamento, não é? Fernanda, vamos fazer o seguinte, quero fazer um intervalo rapidinho e seguir nessa conversa um pouco por esse tom, do quanto a tecnologia tem contribuído para dar esse match aí, talvez, e do que a gente pode esperar para o futuro também, né? Empresas que ainda não se atentaram para a importância desse ativo pessoa dentro das corporações, o resultado vem a partir dali, né? Não é da venda simplesmente, não é da produção simplesmente. Então vamos falar um pouquinho do que a tecnologia ajuda e do que a gente pode esperar para o futuro aí, para micro, pequenas e grandes empresas também. Fazemos um intervalo rapidinho e voltamos na sequência, tá bom? Muito bem, combinado com você de casa aí também, continue com a gente aqui no Rumo Certo, nós voltamos num instante. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, que bom ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você sabe, no programa de hoje a gente está falando sobre gerenciamento de carreira e como as empresas também podem potenciar as suas equipes, valorizar, considerando aí desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional também, né? Continuamos numa conversa com uma engenheira que é especialista nesse assunto, porque buscou na sua história de vida também essa transição, gerenciou a carreira dela de forma que hoje ela consegue, além de ser, eu diria, mais feliz talvez, né, Fernanda, no seu trabalho, passar essa felicidade para outras pessoas ou proporcionar técnicas, conhecimento para que tenhamos cada vez mais direcionamento assertivo nas carreiras e aí as empresas, os negócios também se beneficiem. Fernanda Santarini, lá de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre. Continuamos a nossa conversa, fiz uma provocação na passagem de bloco, do quanto a tecnologia interfere nesse processo aí de novos recrutamentos, né? Nos RHs também, a gente tem hoje ferramentas que facilitam, mas o quanto ela é importante e o quanto não pode ser vista também como todo, né? Como substituto, ela é uma aliada. Como é que você vê isso? O que acontece? O recrutador ele tem um desafio nesse sentido de tecnologia, porque a tecnologia ela ajuda. Hoje eu posso fazer uma entrevista, a gente está aqui fazendo essa troca, né? Sem ser presencial, pelo online. Então a entrevista online hoje ela ganhou um espaço muito grande, mas ao mesmo tempo não dá para esquecer que precisa ter essa empatia dos dois lados, né? Tanto o candidato quanto o recrutador. Porque quando a gente faz
entrevista presencial, olho no olho, é uma experiência muito diferente do que quando a gente vai para o online. Mas, ao mesmo tempo, essa possibilidade de fazer uma entrevista online me possibilita conversar com vários candidatos. Por exemplo, quando eu vou conversar com uma pessoa, com um profissional que está ativo, que está empregado, eu posso fazer uma ligação, eu posso fazer uma entrevista aqui durante o horário de almoço. O online ele facilita essa comunicação, esse caminho. Fora que a parte do home office também, hoje, muitas empresas adotaram o estilo home office ou até mesmo o estilo híbrido, o que facilita muito também esse match entre candidato e empresa, né? Agora, Fernanda, qual é o momento, ou quais seriam os sintomas que a gente começa a perceber que talvez fosse mais eficiente mudando de carreira, outra vez a empresa começa a perceber que aquele profissional talvez fosse melhor e mais produtivo num outro setor, enfim. Tem alguns sintomas que a gente começa a identificar que poderia fazer diferente, pode até mudar e quem sabe até para uma transição, como foi o seu caso lá, né? Mas de forma geral tem alguns sinais que fazem a gente pensar em talvez melhorar, né? Tem. Ansiedade é um sinal bastante comum, assim, dos relatos. Foi uma coisa que eu senti também. Esse sentimento de aquela síndrome do domingo, assim, né? A síndrome do Fantástico, onde tu chega domingo de noite, aí já começa aquela ansiedade, amanhã é segunda, amanhã já começa tudo de novo, amanhã é o pior dia da semana, que seria a segunda, ou chega sexta-feira, a pessoa fica super animada porque tá chegando o final de semana, só que aproveita só o sábado, e aí domingo já fica ali naquela angústia de novo. Esse é um sintoma. O sintoma de se sentir perdido, de realmente não saber o que fazer, chega para conversar com o líder para alinhar ali o feedback ou para alinhar algum objetivo para a carreira naquele ano, e a pessoa se sente perdida, não sei o que eu quero, não sei para onde ir, não sei mais se eu gosto do que eu faço. Então são vários sintomas assim nesse sentido que começam, que despertam o olhar, que despertam com que a pessoa quando ela começa a sentir isso, não dá para esperar chegar num ponto assim que a pessoa fica extremamente estressada, porque ela vai ter um burnout. Quando começa com esses sintomas, já está na hora da pessoa olhar para isso com bastante carinho, com bastante atenção e entender o que está acontecendo, quais são os movimentos que ela precisa fazer ali, porque sim, tem alguma coisa de errado. Eu tenho um aluno que participou de um curso meu, que ele se sentia assim. E depois que a gente fez todo um desenvolvimento ali, toda uma pesquisa, ele entendeu que ele gostava muito da área dele, só que ele precisava só fazer um ajuste de função. Então, não necessariamente é uma transição de carreira, né? Às vezes é algum ajuste mínimo, pequeno, médio ou grande, que tu precisa fazer para se sentir mais realizado. Mas essa responsabilidade é muito do profissional. Não é da empresa. O profissional ele precisa olhar para isso e levar isso também para dentro da empresa. Pois é, não, eu ia te colocar bem isso mesmo, que nem sempre às vezes precisa da mudança do todo, né? É um ajuste mesmo. Mas o profissional às vezes está quase que doente também nessa situação, não é? Chegando quase ao ponto de burnout, como você disse, e o quanto é importante aí a sensibilidade, a visão do gestor, né? Esse trabalho todo de acompanhamento do profissional, os feedbacks dentro da empresa, né? Quer dizer, tudo isso também interfere, né? É uma via de mão dupla, o colaborador tem que perceber isso pelo dia a dia e talvez manifestar, mas a gente precisa de lideranças cada vez mais atentas também, não é? E o próprio RH. O RH precisa atuar junto nesse sentido para que juntos encontrem uma solução, para que juntos façam ali algumas mudanças para o profissional. Porque é muito ruim para a empresa, quando a empresa tem um profissional que é muito bom, ele pode ser muito bom, só que na função que ele está, ele não está sendo produtivo, porque não é o melhor lugar para ele, né? Uma boa análise de perfil comportamental já pode ajudar nesse sentido, dar uma orientação nesse sentido. Assim como não é bom para o profissional, ele está numa empresa legal, às vezes ele tem um líder
bastante inspirador ali, mas ele não está numa função que agrade a ele. Que é no meu caso. E certamente é mais oneroso até, né? Ter que dispensá-lo do que talvez, não digo qualificá-lo, mas criar o ajuste e tentar, né, fazer com que a coisa fique um pouco melhor e aí mais produtiva também. Como é que você vê o futuro, hein, Fernanda? A gente está caminhando para que linha nesse sentido aí? A gente está evoluindo legal, eu digo interessante, de forma interessante, percebendo essa relação, a importância dela cada vez mais humanizada. Estamos num caminho bom nesse sentido? É claro que a gente está aprendendo muito ainda, né? Porque toda essa transformação, essa mudança, além de ser recente, né? Mesmo tecnologicamente, mas aí de comportamento, como a gente já disse, a partir da pandemia, mas ela é muito rápida também, né? Que processo a gente está? Como é que você vê, como é que acena o futuro aí? A sua visão é positivista? Com certeza. E eu trabalho muito para isso acontecer também, porque eu acho que cada vez mais, assim, tanto profissionais quanto empresas estão olhando para esse lado da empatia, olhando para essa humanização no recrutamento ou em qualquer processo dentro, né, da empresa. Acho que cada vez mais os profissionais também vão se inteirando do que realmente querem, do que realmente faz sentido para eles, de qual empresa buscar. Isso é uma coisa que eu falo muito, assim, quando alguém me procura, né? O que eu preciso fazer? Tá, qual é a empresa que tu quer trabalhar? Ah, não sei. Então vamos começar a pesquisar. Vamos começar a olhar para as oportunidades, para as possibilidades, do que realmente vai fazer sentido para ti. Porque senão a gente acaba trocando de emprego e aí a gente percebe, acho que não era bem isso ainda. E aí continua, né? Nesse momento. Então, ter essa clareza, assim, eu acho que é importante, assim como as empresas também já estão tendo essa clareza, muitas empresas fazendo treinamentos, muitas empresas contratando profissionais para que, consultores, para que eles ajustem o LinkedIn dos seus colaboradores. Isso é muito legal, porque imagina as possibilidades, né? Imagina um colaborador que adora o que faz, está numa empresa legal e fica ali postando coisas sobre a empresa, trazendo contribuições. Isso também chama a atenção de outros profissionais. Então, cada vez mais eu vejo que isso está ganhando espaço. É um processo lento, não é um processo que vai acontecer rapidamente, assim. Mas eu acho que quanto mais assim, a gente coloca a nossa voz nesse sentido, mais as coisas vão mudando. Então, sim, eu sou muito positiva em relação a isso que está acontecendo. Que bom. Cada vez a gente trabalha mais feliz, né? Gera mais engajamento e gera mais resultado. No final das contas, para além do financeiro, que é importante, mas a gente precisa estar bem, né? Para trabalhar bem, né, Fernanda? Eu sempre falo assim, são 7 dias na semana. 2, teoricamente, eu vou ter de descanso, de lazer, de presença com a família, né? 5, eu preciso trabalhar. Por que eu vou trabalhar 5 dias? Por que eu vou ficar 5 dias numa coisa que não faz sentido para mim? Que não me traz felicidade para viver só 2 dias? A gente veio para cá para viver. Nossa missão aqui é viver, é aproveitar a vida. Por que eu só vou aproveitar 2 dias e não aproveitar os outros 5? Não faz sentido algum isso. 7 dias felizes, sempre trabalhando, vivendo. Claro que também não dá pra... A vida não é um morango, né? Não dá pra ficar... Não dá pra aromatizar. Assim. Não dá, porque vão acontecer dias difíceis, vão ter dias motivadores, só que é muito diferente de tu ter 5 dias desmotivados, ou, né, a maior parte do tempo desmotivado, e ficar motivado ali 1 dia, 2 só. Não faz muito sentido. Tá certo. Fernanda Santarini, FS Consultoria, né? Carreiras, né? FS Carreiras. Carreiras, isso mesmo. É só procurar pela Fernanda lá para a gente ter mais informações e se motivar mais também. Obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Foi um prazer e foi um aprendizado também. Muito obrigado. Sucesso aí no seu trabalho cada vez mais. Obrigada, agradeço o convite. Muito bem. Você de casa também, muito obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo com a gente. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.